Oi pessoal, meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e a gente hoje vai falar sobre um país que eu ainda não conheço, mas que eu quero muito conhecer, que tem uma quantidade muito grande de animais estranhos, animais que só tem lá, animais que muitas vezes são bastante perigosos para o homem. É a Austrália. A Austrália é um país bastante diferente, né? Quando a gente pensa em Austrália, a gente começa a imaginar vários tipos de animais que a gente nunca viu em nenhum outro tipo de lugar, né? Então lá na Austrália a gente tem koalas, a gente tem cangurus, a gente tem várias espécies diferentes de serpentes, muitas aranhas, temporada das aranhas, a gente tem o ornitorrinco e a gente não sabe muito bem por que a Austrália abriga tantos animais estranhos, diferentes, e por que a maioria desses animais é tão perigoso para o ser humano. Então, se você quer entender por que isso acontece na Austrália, fica com a aula, fica comigo, que a gente vai começar a falar sobre ela agora. Sejam muito bem-vindos à nossa explicação de hoje. Antes de começar a aula, se você já gosta do conteúdo, dá um curtir, tá? Clica lá no joinha, se inscreve no canal, sempre vou postar aulas de biologia e várias curiosidades a respeito de biologia para vocês. E se você também puder deixar um comentário, isso me ajuda bastante, tá bom? Já pararam para pensar então que a Austrália é realmente um lugar onde a gente tem só animais muito estranhos? Ou então animais que só vivem naquela região? Eu ainda não conheço a Austrália, eu espero conhecer em breve. É um país que me desperta bastante interesse, principalmente por essas características que a Austrália tem e que só a Austrália tem. E a gente sempre começa a pensar, né? Animal peçonhento, animal venenoso, animal perigoso. Austrália, Austrália, Austrália. Nossa, mas por que a Austrália abriga tantos animais estranhos e por que tantos animais são venenosos naquele continente? Será que tudo isso, todas essas características que a Austrália tem, esses animais, é ao acaso? Ou será que todas essas características aí, elas têm um motivo científico para existir? Vou dizer para vocês que a maioria dessas características tem um motivo para existir. Quando vocês pensam na Austrália, vocês conseguem imaginar a quantidade de animais que a gente tem ali, né? Mas para a gente entender melhor a Austrália, a gente vai falar um pouquinho sobre as características físicas, né? Como que a Austrália é formada. A Austrália, ela tem um clima bastante quente, muito parecido com o clima brasileiro, e ela também tem várias regiões desertas. A gente tem uma grande biodiversidade ali naquela região. Isso não é ao acaso. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que a Austrália ela é uma ilha. E por ela ser uma ilha, junto com Madagascar, Nova Zelândia e outras ilhas, ela abriga algumas características muito peculiares por conta de uma coisa chamada especiação de espécies. Já ouviram falar nisso? A gente falou um pouquinho de especiação quando a gente falou sobre cladogramas e evolução. Se você perdeu essa aula de cladograma e evolução, dá uma olhadinha aqui em cima, vai aparecer um card de cladograma e evolução e aí você clica ali para você entender mais ou menos como é que funciona essa tal de especiação, tá? A Austrália, junto com Madagascar, ela tem a maior quantidade de espécies endêmicas do mundo. Mas o que significa espécie endêmica? Bom, espécie endêmica significa que a Austrália ela tem a maior quantidade, junto com Madagascar, de animais que só vivem naquela região, né? Então, quando a gente fala em koalas, quando a gente fala em cangurus e quando a gente fala em ornitorrincos, a gente só consegue enxergar, ver esses animais no continente australiano. O continente australiano é bastante grande e o que a gente acredita que tenha acontecido com a Austrália? A Austrália, junto com a Nova Zelândia, ela formava um único continente. Na verdade, a Terra era formada por um único continente chamado de Pangeia. Nem sempre a gente teve a Pangeia e também nem sempre e nem para sempre a gente vai ter os continentes que a gente vê hoje no nosso mapa, tá? Por quê? Porque todos os continentes são formados por placas chamadas de placas tectônicas. Essas placas tectônicas um dia foram unidas, todas formando o que a gente chama de Pangeia. Mas com o passar de milhares de anos, essas placas tectônicas foram se separando umas das outras, formando o continente e o que a gente enxerga hoje quando a gente olha um mapa, né?
Essa condição que a gente vê hoje não vai existir para sempre. Essas placas continuam em movimento e muito provavelmente elas vão se separar ou se unir umas das outras conforme os milhares de anos da Terra vão passando. O que a gente tem que ter em mente é que esse tipo de característica da Terra, assim como quando a gente fala em evolução, essas coisas não acontecem de um dia para o outro. Essas coisas demoram milhares de anos para acontecer. Mas a Austrália, ela era unida na Nova Zelândia e muito provavelmente elas se separaram. E aí os animais que estavam ali naquele ambiente, né, que é uma ilha, eles não conseguiam sair de lá. E aí eles começaram a cruzar entre si. Então a gente tinha uma espécie, essa espécie começou a cruzar entre si, né, os animais ali se cruzando, e eles começaram a fundir lá DNA, combinar DNA, até que se formaram novas espécies de animais. E esses animais não conseguiam sair porque eles estão vivendo numa ilha, surgindo então animais endêmicos, animais que só conseguem sobreviver e só existem naquela região. Agora tudo fica muito mais fácil de ser entendido, né? E por que esses animais eles sobrevivem ali no continente? Isso porque o ambiente onde eles vivem favorece a reprodução e a vida deles. Muito provavelmente, antigamente, há milhares de anos atrás, esses animais que começaram a cruzar entre si também geraram algumas variedades diferentes de espécies. Mas a gente tem que entender que eles estão vivendo num ambiente e que esse ambiente onde eles vivem não é um ambiente favorável, né? A gente precisa parar de ter uma ideia romântica da natureza, porque ela não é tão romântica assim. E aí, esse ambiente, ele propiciou a vida de algumas espécies que apareceram. E outras espécies que apareceram não eram tão favoráveis à condição de vida da Austrália e deixaram de existir. E aí a gente tem o aparecimento, então, de novas espécies com características que faz com que elas consigam sobreviver naquela região. Existem dois tipos de especiação. Uma delas é a anagênese e a outra é a cladogênese. Na anagênese, a espécie ela sofre uma mutação e essa mutação permanece ao longo do tempo. Na cladogênese, a espécie vai sofrendo várias mutações que vão gerando clados, ramos, e aí vão gerando novas e novas espécies que descendem de um ancestral comum. No caso da Austrália, o que aconteceu foi cladogênese. A gente tem essa explicação bem clara de Darwin, né? Darwin maravilhoso. Momento agora de contemplação a Darwin. Quando Darwin ele começou a falar sobre a origem das espécies e foi quando ele foi para as Ilhas Galápagos. Nas Ilhas Galápagos, Darwin observou muito bem esse tipo de especiação em cladogênese quando ele falava dos tentilhões, que são aves que vivem em ilhas diferentes de Galápagos e que sofreram esse tipo de especiação ao longo dos milhares de anos em decorrer da ilha e das condições de vida. Então a gente vai observar que todos esses passarinhos, eles têm alguma característica em comum, né, que é do seu ancestral, mas eles sofreram adaptações, mutações que foram boas para a ilha onde eles viviam. Então a gente vê passarinhos de bico, né, bico maior, que comem algum tipo de comida que tenha que seja mais dura, como por exemplo sementes, e passarinhos de bico mais fino que conseguem retirar pólen de flores que só existem em determinada ilha. Então eles vivem em ilhas diferentes e eles todos derivam de uma única espécie. A gente acredita que a mesma coisa aconteceu na Austrália. Então a gente tem lá as espécies de cangurus e a gente sabe que cangurus devem ter derivado de um ancestral, mas que foi muito bom para eles, né? Foi uma característica evolutiva de sucesso para eles terem pernas fortes, capazes aí de lutar e capazes de percorrer longos quilômetros. Assim como os koalas, que muito provavelmente também derivaram de um ancestral. E aí eles sofreram uma especiação, que é a força que eles têm nas garras, porque são animais que conseguem ficar muitas horas ligado, né, grudado em troncos de árvores. A gente também tem algumas especiações em um animal super simpático e divertido, né, diferentão demais, que é o ornitorrinco, né. O ornitorrinco, ele é um animal que não se parece com nada. Ele tem bicos de pato, pelos de mamífero, ele dá leite, bota ovos, tem patas, né, de nadador, uma cauda achatada de castor e é capaz, né, de inocular veneno através de um ferrão, um esporão que ele tem na pata traseira. Essa característica de veneno que a gente observa bastante nos animais da Austrália
provavelmente derivaram de animais que precisavam sobreviver a um ambiente inóspito. E nessa briga por espaço, essa briga por hábitat, por se manter vivo, eles foram sobrevivendo aqueles que tinham veneno, aqueles que tinham uma capacidade aí melhor de adaptação. Então, por isso a gente vê um monte de animal venenoso nessa região. Outras características adaptativas de sucesso dos ornitorrincos é que eles têm um ouvido próximo dos olhos. E quando eles mergulham, eles ficam praticamente cegos, porque eles tampam, né, o orifício dos ouvidos e dos olhos também. Além disso, eles têm o bico tátil. Então a boca, né, esse bico deles, ele tem mais de 60 mil receptores táteis. Então para eles, forragear o fundo dos lagos é maravilhoso por causa desse bico. Olha que adaptação evolutiva maravilhosa. Outra adaptação evolutiva é que os pelos dele são isolantes térmicos. Então eles aguentam baixas temperaturas graças à condição dos pelos dos ornitorrincos. O ornitorrinco, ele foi levado para a Inglaterra e quando ele foi levado para a Inglaterra, ele foi dissecado e as pessoas não acreditavam que ele botava ovos, até que na dissecação viram ovos dentro do corpo do animal e aí falaram, nossa, ele põe ovos e dá leite mesmo, porque tinha leite, né, na glândula mamária da mama da fêmea. Então ele foi descrito e as pessoas, na época que ele foi descrito, acreditavam que o zoólogo, né, o naturalista que estava descrevendo o animal, na verdade tinha costurado um bico de pato naquele animal, que aquele bico não era dele, que aquele bico foi costurado. Ficaram procurando a costura ainda. Mas depois perceberam que realmente se tratava de um animal endêmico australiano bastante diferente, com essas características adaptativas para ele que são um sucesso, né, evolutivo, por isso ele se mantém vivo até hoje. A gente acredita que os primeiros animais que existiram, os primeiros mamíferos a existir na Terra, eles eram marsupiais. Daí a gente tem então os cangurus, né? Cangurus e outros tipos de roedores são marsupiais. E a Austrália é um dos continentes mais velhos do mundo, muito provavelmente um dos primeiros continentes a aparecer no planeta Terra. Bom, pessoal, agora a gente já sabe como que a Austrália ela foi, né, ela começou a existir e por que de tantos animais diferentes existirem naquela região. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem sabe um dia eu esteja lá na Austrália fazendo um vídeo lá da Austrália para vocês, vai ser super legal, tomara que isso aconteça. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!